Cara, no último episódio eu pedi a ajuda de vocês aí para montar o meu trio e já tiveram algumas sugestões aí bem interessantes. Então hoje eu vou analisar os dragões que vocês comentaram e mostrar também os que eu pensei usar, porque essa escolha, meu amigo, vai fazer muita diferença na evolução da minha conta. Além disso, eu vou dar mais um passo importantíssimo na evolução do meu dragão divino. Vou usar uma estratégia aí, ó, que funciona muito bem para deixar ele mais forte o mais rápido possível. Cara, é hora de tomar decisões importantes por aqui. Simbora, porque o vídeo de hoje tá só começando. Cara, fiz a última melhoria da academia, então agora é só aguardar. Terminando, eu vou estar colocando a maestria Bênção Coletiva no meu dragão divino, porque isso aí já vai dar um bom salto de poder nele, o bicho vai ficar muito poderoso. Aí depois eu começo a melhoria do elemento prismático e por último o elemento vento, que eu ainda preciso desbloquear. Esses elementos aí também vão ser essenciais na minha evolução. Além do vento, cara, eu ainda vou precisar melhorar o templo de fogo de terra também até o nível 3. Só depois de tudo pronto, aí sim eu consigo upar o meu dragão divino para o nível 40. E eu já vou adiantar o de fogo de terra também, ó, pensando no que eu pretendo fazer mais na frente. Agora vamos para a parte da montagem do trio, meus amigos. Cara, dê uma olhada nos comentários e tiveram algumas sugestões aí bem interessantes. Ó, o Super Kamiguru sugeriu o dragão Peregrinos Abiastres. Meu amigo, esse dragão aqui é absurdo, né? Tirando com terra e prismático muito forte, ele encaixaria muito bem tanto no trio principal quanto na masmorra sem fundo. Na masmorra eu usaria mais o tirano e terra para defesa e no principal o prismático para ataque em área, já que ele estaria ocupando a posição de terceiro dragão do trio. O problema é um só, né, cara? Como é que eu vou conseguir esse dragão? Eu acho que é só juntando joias e esperando alguma promoção aparecer. Outra sugestão foi o dragão Fantasma Esmeralda. Eu até pensei em usar um primitivo, Eric, mas nesse caso aqui, ó, ele tem pouca vida, né, cara? Imagina ele pegando uma galera mais forte. A gente ia sofrer bastante, cara. Esse dano alto que ele toma pesa muito contra ele. Ó, o J. Doni Almeida sugeriu o dragão Noscol. Dragão forte aí, bem útil seria. Mesmo sem dano em área, ele encaixa bem tanto no trio principal quanto na masmorra. Eu estaria usando aí bastante os elementos antigo e vácuo. O problema de novo é aquele, né? É conseguir esse bicho, cara. Provavelmente eu teria que gastar de novo. Agora, pensando num trio com Jushan, Noscol e Peregrinos, dá bom, né? Mas na masmorra sentiria falta aí do elemento fogo, hein? Acho que faz falta. Ó, o Guilherme sugeriu uma dupla que eu gostei bastante. Ignis, Nivels e Solden. Cara, essa combinação aqui ficou muito interessante. Tem mais variedade aí de elementos e parece ser mais acessível também, né? Nesse caso eu teria, além do elemento tirano antigo, os elementos fogo, energia, terra e luz, mais divino, prismático e vento aí do meu dragão Jushan. Cara, pra ser sincero, eu nem preciso falar dos dragões que eu pensei em usar, hein? Essa dupla aí, ó, atende bem o que eu preciso. Ignis, Nivels e Solden. Cara, gostei demais. Mas eu ainda não decidi, tá? Então eu quero saber de vocês mais sugestões, beleza? Deixa aí nos comentários. É, meu amigo, essa é aquela hora ingrata que a gente gasta comida em dragões que a gente não vai usar no trio. Até o nível 20 ainda tá suave, né? O negócio se complica quando precisa colocar no nível 45. Essa é a hora que a gente chora de raiva por dentro, mas faz porque tem que fazer. No próximo, cara, se eu não me engano, eu já vou precisar subir os níveis de 5 dragões. Tô pensando em no dragão elefante, dragão místico e dragão arpia. Talvez o dragão tribal também. E se não tiver outro, pode ser um que tenha 2 elementos, terra e fogo aí só pra fechar. Bora aproveitar o evento Extravagância de Joias. Aqui, cara, dá pra recuperar uma boa quantidade de joias. Vou ver se eu consigo isso, né? Vamos ser agora no dragão divino. E o restante é na árvore do fruto eterno. Cara, não parece, mas essa árvore ajuda muito no começo do jogo. O objetivo é deixá-la no nível 11. Agora já posso colocar a maestria Bênção Coletiva no meu dragão divino.
Aqui nem tem que pensar, né? Só vai na benção coletiva e pronto. Terminando, eu começo a melhoria do elemento prismático. Templos melhorados, isso quer dizer que eu já posso alimentar o meu dragãozinho divino novamente, cara. Depois que eu fizer isso, o jogo vai andar ainda mais rápido. Outra coisinha que eu tô pensando fazer, ó, é colocar mais 2 estrelas de encanto no divino para ele ficar mais poderoso ainda. Com isso aí vai dar para avançar muito no modo normal da campanha. E se eu faço isso, o que acontece? Eu ganho muito ouro, muita comida e muito XP também. Cara, eu ainda preciso juntar uma boa quantidade de ouro para o meu novo planejamento. Eu quero comprar a Ilha do Magma, mas também quero melhorar as minhas fazendas mais um nível. Aí assim vou ter condições de plantar a cerejeira pendente, que é um bom alimento. Provavelmente esse ouro todo que eu preciso eu vou conseguir depois de colocar o meu dragão aí no nível 40. Tá aí ele com a benção coletiva. Bora melhorar o elemento prismático, que é bem carinho, mas vale a pena. Lembre-se, meu amigo, é tudo investimento. Você gasta agora para ganhar muito mais depois. Olha, pegando o nível 40, 4 estrelas de encanto, maestrias, junto os selos, vai ficar muito forte. Não vai demorar muito, já vou estar fechando o modo normal, hein? Depois é foco para fechar o modo heróico. Cara, aquilo lá é uma verdadeira mina de ouro e comida. O modo bom de jogar, hein? A gente consegue arrebentar na quantidade de recursos. Próximo passo é upar 2 dragões elefantes, arpia, místico e mais um dragão aí de 2 elementos. 5 dragões, 2 milhões em cada e muita tristeza, meu amigo. Putz grila, hein? É muita comida que eu vou gastar nessa brincadeira. Bora começar as batalhas porque eu vou estar precisando de muito ouro agora. Assim que terminar, eu volto para mostrar o resultado aí para vocês. E nunca se esqueça de outro detalhe importantíssimo. Nessa hora, sempre esteja aí com o VIP ativo. Cara, olha isso. Eu comecei na missão 101 e já estou na 139. Importante é que eu consegui juntar a quantidade de ouro que eu precisava. O que eu vou fazer agora para a conta evoluir mais rápido é isso daqui, ó. Melhorar as fazendas para começar a plantar a cerejeira pendente. É assim que começa, cara. Primeiro os alimentos aí mais baratos, depois a cerejeira. Aí daqui a pouco já tô plantando a mora quadradinha 4 vezes por dia. E como eu falei, a gente não pode ficar parado. É sempre ganhando e gastando em coisas úteis pra gente evoluir mais e mais a nossa conta. Cara, daqui a pouco eu fecho 10 milhões de comida. Aí depois que eu paro aquela turma, vem o próximo passo, que é upar ainda mais o dragão divino. Beleza, falta pouquinho aí para a próxima maestria. Fazendas melhoradas, já posso plantar a cerejeira pendente. Agora, cara, o jogo vai começar a até andar mais rápido. Pô, em breve aí já vou poder estar melhorando as fazendas para o último nível, mas isso vai ficar para depois da próxima ilha que eu vou comprar agora. Preciso expandir mais o meu jogo. As ilhas que eu tenho agora já estão todas ocupadas. Depois que terminar a limpeza, eu vou trazer para cá as fazendas. Aí na Ilha do Pântano eu vou colocar mais habitats lendários. Tá vendo, cara? Nessa parte da evolução a gente já consegue uma boa quantidade de ouro. Isso ainda poderia melhorar mais se eu tivesse comprado algum dragão-chefe. Cara, dragão-chefe é muito importante para quem tá precisando aí de mais ouro. Recomendo comprar, se puder, pelo menos uns 4 ou 5. Aí, pra não gastar tantas joias, é só esperar a promoção de 50% que não veio agora. Paga barato e dá pra comprar vários aí, dependendo da quantidade de joias que você tem. Se o meu dragão divino já estava brabo, agora então, hein? O bichinho, ó, vai atropelar geral que aparecer na frente dele. Dragão mais forte, é mais ouro pra conta, é mais alimento pra conta, é mais XP chegando a jato. Bora no modo normal da campanha testar o poder do divino. Antes aí do final de semana, já devo estar melhorando os dragões que tem os elementos terra, vento e fogo para o nível 30. Feito isso, melhora os templos mais um nível. E depois é só juntar comida para colocar o dragão divino no nível 70. Chegando aí nesse nível, as coisas, cara, já vão melhorar bastante.
O único problema vai ser para passar do nível 70. Vou precisar estar upando os dragões com vento, terra e fogo de novo. Só que agora até o nível 45, aí é muito puxado. Essa é a última vez que eu vou chorar gastando comida nesses dragões, cara. Depois que eu não tiver que upar mais dragões para esse nível, as coisas por aqui já vão estar bem mais tranquilas. Bora finalizar derrotando mais um chefe que ousou entrar no meu caminho. Dragão cabeça dura, é cabeça dura mesmo, né, cara? Era só deixar passar que eu não derrotava ele. É, meu amigo, tu não teve nem chance. Eu falei, né? Se deixasse eu passar, eu te poupava. No próximo episódio, eu vou começar a me preparar de verdade para o evento Tirano. Se você jogar certo, cara, dá pra sair com o Dragão Supremo nesse evento. Eu vou mostrar tudo passo a passo pra vocês não perderem nada. Então já se prepara, porque vai ser importante pra você que tá querendo um Dragão Tirano. Vou seguir por aqui evoluindo a conta, porque tem muita coisa pra fazer. Qualquer novidade eu trago pra vocês. Ó, e pode deixar que vocês não vão perder nada, tá? E claro, sugestões para o trio, deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me chamar no Instagram também. Pra dar aquela fortalecida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana e um bom jogo na nossa querida Dragolândia. Valeu, galera, fui!